Bom, galera, hoje, 15 de setembro de 2020, o grupo Unicarioca Dev, ou Carioca Dev, né, agora, que a gente já tem pessoas que não são só alunos e ex-alunos da Unicarioca. A gente está fazendo 9 anos e aí a gente está aqui com o Wagner e com o Rodolfo, que são membros do grupo desde o início, né? Vamos falar um pouquinho aí do que aconteceu, fazer um bate-papo rápido, né? Então, o grupo foi criado em 2011, numa palestra que eu dei. A gente levantou a bola, pô, vamos criar um grupo, a galera gostou. E aí a gente tá aí até hoje, né? Então, assim, muita coisa se passou. Muita evolução aconteceu na nossa carreira, a gente viu muita gente passar, né, pelo grupo e, pô, gente que está em outros países, outros estados, gente que conseguiu, pô, montar sua própria empresa, gente que está em posições de destaque. Cara, a gente viu de tudo nesse tempo. E aí a ideia era a gente bater um papo agora para ver, cara, como é que foi desde o início para você, o que que mudou, o que que você viu, quais são suas percepções, enfim. Wagner, se quiser começar. Ah, beleza, beleza. Bom, acho que eu poderia começar o seguinte: a gente, desde aquela época, a gente se dedicava a compartilhar conhecimento. Você citou lá na tela no LinkedIn, você citou as coisas que o grupo tinha: aula de xadrez, aula de inglês, grupo de estudo de algoritmo. E estou falando até mesmo antes do projeto Matrix, né, antes da ideia do Sim, projeto sim. Matrix, que veio depois, inicialmente. E aí, se a gente parar para pensar, tudo isso que a gente fazia de peito aberto mesmo, sem a menor finalidade de receber algo em troca, de querer alguma coisa em troca de alguém, né? Assim, e isso é muito interessante, que a gente, daquela época, mesmo ainda não sendo formado, mesmo ainda tendo poucos. Na verdade, a gente estava. Muitos de nós não tinha nem entrado no mercado, outros de nós tinham acabado de entrar no mercado, Exato. e a gente estava compartilhando experiência. Assim, o que eu tenho para dizer sobre isso? Cara, acho que a vida retornou para a gente, pelo menos do meu ponto de vista. Se a gente analisar nossas posições profissionais hoje, a nossa experiência de vida, a nossa experiência profissional, a nossa posição profissional hoje, eu acho que a vida retornou isso pra gente, retornou muitas coisas. Tipo, a gente começou a contribuir, colaborar muito antes de ter atingido alguma coisa, né? De ter atingido, de repente, um patamar profissional de muita experiência, vamos dizer assim, um salário legal, uma posição consolidada em termos de experiência na área de TI. E eu vejo isso hoje como um retorno, cara. Então, a gente lá atrás já tinha essa mentalidade de contribuir para a sociedade, sem esperar nada em troca, e a gente até hoje permanece com essa mentalidade, compartilhando conhecimento, hoje através do podcast, né? Esse, assim, eu acho que é um ponto de vista interessante que eu estava pensando quando eu vi seu post hoje no LinkedIn. Eu olhei e falei, caraca, 9 anos se passaram. E a gente continua com a mentalidade share, né? De compartilhar coisas com as outras pessoas. Sim, é um diferencial bizarro, porque se você for parar para pensar, e eu me pego pensando nisso várias vezes, que quando eu comecei na área, eu nem comecei a trabalhar de fato, eu comecei a olhar eventos. Eu participava de vários eventos sem nem estar na área ainda. Então, a gente desde cedo, né, tava com isso enraizado. Quantos sábados a gente não trocou de lazer para estar dentro de um evento que não fosse um lazer pra gente, porque a gente gostava de fazer aquilo ali. Não é um sacrifício, né, falar, eu sacrificava meus finais de semana. Não, a gente sempre gostou daquilo ali, de estar nesse meio. E, cara, é muito legal ver isso. Eu lembro de um que a gente, no Agile Rio, se não me engano, no Agile Rio, que a gente foi lá em Niterói, que a gente atravessou de Lembro. barco, teve que andar um pouco, pegar ônibus para poder chegar lá. E realmente, esse é um ponto interessante, né, cara? Mas assim, eu acho que isso que causa um diferencial, né, cara? Porque você vai além da faculdade, né, cara? Você não tá ali só absorvendo o conhecimento que você tem ali dos seus mestres, ali dos professores. Você está ali, você está correndo atrás, você está correndo por fora e absorvendo muito mais conteúdo, né, em palestras, eventos. E quando você resolve compartilhar isso, de certa forma, você também está reforçando o teu conhecimento, porque você Sim, está ensinando isso, está sim. reforçando o teu conhecimento.
E acho que é uma coisa legal de pontuar que às vezes os alunos eles entram na faculdade, eles acham que a faculdade tem que entregar tudo para eles. Ora eles veem o professor como, cara, uma mera pessoa que está ali para dar o conteúdo, não procura se aproximar do professor, entender que, cara, ele tem sentimentos, cara, ele é uma pessoa como nós. E, cara, Sim, não é só chegar ali. Então, eu acho que o estudante ainda tem que, né? Nesse caso, o aluno. Que a diferença de aluno para o estudante é que é como se você estivesse num ônibus, né? O aluno é o passageiro e o estudante é que vira protagonista daquilo. Então, as pessoas têm que ser menos aluno e mais estudante. E, cara, participar dos eventos que acontecem na faculdade, procurar se integrar com os professores e com os colegas e, cara, bypassar esse limite de, tá, beleza, tudo aqui dentro da faculdade e buscar outras coisas, né? Então, a gente de uma forma ou de outra acabou fazendo isso. sim. Tem até uma frase que. Desculpa, tem uma frase que eu não sei quem disse, mas é uma frase que martelou na minha cabeça durante o tempo. E naquela época eu demorei para entender um pouquinho, mas depois eu entendi. É tipo, não sei quem disse se faz sentido para vocês, mas é tipo, não deixe a faculdade atrapalhar o seu aprendizado. Aí, peraí, mas na faculdade é um lugar para você aprender, como é que é isso? E aí, quando começou a fazer sentido? Quando eu comecei a entender que muitas das vezes a pessoa está ali na faculdade como uma rotina, né? Ela tem que entregar trabalho na data X, ela tem que participar da disciplina tal, disciplina A, disciplina B, e ela, até mesmo os textos ou os livros recomendados pelos professores, eles foram textos e livros lidos apenas para obter uma nota, para poder passar em uma disciplina, para poder passar na matéria. Não foi para o aprendizado. Então, assim, de certa forma, quando você se envolve com a parte burocrática da coisa, somente com os processos, sem se preocupar em realmente aprender, você acaba deixando que a faculdade, todo o processo de interação nela, atrapalhe o seu aprendizado. Você só vai realmente aprender quando você se der conta de que você é parte daquele processo. Aquele processo tem que somar, tem que agregar. E não você não está ali só poder executar as coisas, entregar e passar de ano. Então, acho que eu entendi essa frase dessa forma. Eu concordo com tudo que você falou, cara. E eu acho que uma coisa que às vezes a gente tem dificuldade de mensurar são coisas de longo prazo. Quando a Hum, gente iniciou o grupo lá em 2011, cara, eu acho que ninguém pensou que a gente estaria aqui em 2020 agora falando disso. Mas a gente não focou que em 2020 a gente tinha que estar falando isso. A gente se preocupou em a é, cada dia ir fazendo as coisas e compartilhando. E, cara, isso foi um pensamento, tipo, vamos pensar contínuo aqui, que, cara, isso tem que durar, é legal isso ficar no longo prazo, ó, e não, cara, beleza. Em 2020 a gente vai estar aqui gravando uma live para falar sobre, cara, pô, olha só, o grupo tá com 9 anos e tal, a quantidade de coisa que a gente já fez, a quantidade de gente que a gente conheceu, né? Então é ó. muito isso. Importante realmente, né? Alguns pensamentos até tive em relação ao futuro, mas eram até limitados, né? Você tá gravando? Tá gravando, gravando. Ok, então eu vou falar. Eu lembro de uma situação quando eu trabalhava ainda como operador de processamento de dados em uma empresa, e o salário era. Falando de salário mesmo abertamente, porque agora a gente pode falar. O salário era coisa de R$ 1.000, alguma coisa assim, mil e pouco, 1.200, 1.500, alguma coisa assim. E a gente no meu caso, eu queria muito virar desenvolvedor para poder pular para um salário de 4.000. E eu martelava, só falava isso, né? Até mesmo quando eu estava finalizando o curso lá da Infinet, só falava muito nisso. O Bruno, que não está aqui agora, mas ele falava, cara, eu quero ser DBA, ganhar um salário X. A gente falava muito nisso. E aí eu lembro que uma vez o Armênio, professor do Infinet, professor de Java do Infinet, grande Armênio, se estiver nos vendo, nos assistindo, um grande abraço. Uma vez ele me pegou estudando na biblioteca do Infinet, que eu ia sempre para lá. E eu falei isso, cara, tudo que eu quero é aprender essa coisa, porque eu já estava estagiando como um desenvolvedor front-end, e aí queria pular para desenvolvedor Java. E aí eu estava com algumas dúvidas e ele me pegou estudando na biblioteca, e quando ele se aproximou, a gente conversando sobre isso, aí eu falei, Armin, tudo que eu quero é ganhar um salário de 4.000 como desenvolvedor Java, que era o salário da época, tipo, o salário de um pleno na época. E ele, pleno para sênior, e ele ficou assim calado durante um tempo, eu fiquei esperando a resposta, e ele falou assim, por que só 4.000? Ele falou, o céu é o limite. O céu é o limite.
Eu falei assim, cara, que pensamento pobre que eu tô tendo, né? Por que só o salário? Essa é a realidade também, né? Por que não mais experiência de trabalhar em um lugar que proporciona você uma viagem, proporciona você mudar de estado, até mesmo visitar um outro país, né? Por que só um salário? Ou por que só 4 mil? Então, isso é uma coisa que a gente às vezes fica pensando. E aí volta naquela coisa lá que a gente já conversou entre a gente várias vezes, que é a gente não tem que entrar na faculdade preocupado só em ocupar uma posição no mercado. A gente tem que entrar preocupando em aprender para contribuir para a humanidade. O retorno vai vir atrelado a isso. Vai ter um retorno com certeza. E aí o Sim. retorno pode ser muito maior, porque quando você faz a parada por gosto mesmo, por prazer, o retorno é muito maior. Sim, às vezes até uma ajuda que você dá para um grupo de pessoas, assim, às vezes, cara, o salário que tu vai ganhar não vai pagar aquilo ali. Cara, eu gosto muito de pensar nisso, os karmas positivos que a gente acumula ao longo da vida. Então, cara, você faz uma ação hoje que vai impactar a vida de uma pessoa absurdamente. E Sim, a minha vida foi impactada através do ensino. Né? sim, Então, a educação me colocou aonde eu tô hoje. Então, não foi uma outra forma. Então, foi estudando, foi através do conhecimento. Então, por isso que eu acho que quanto mais a gente compartilhar, mais a gente tende a ganhar com isso também, né? Então, mais a gente sim. aprende, mais a gente se expõe. Então, é bem bacana. Concordo. E o feedback E... também. Pode Não, falar. pode falar, pode falar. E o feedback que as pessoas dão também, né? Por exemplo, lá no grupo mesmo, quando você postou, as pessoas deram vários feedback. O Igor até comentou que, no caso, o grupo mudou a vida de muita gente, ajudou muita gente. Mas, assim, isoladamente, fora grupo, quando a gente segue nessa linha de compartilhar experiência, de ensinar, assim, eu acho que eu já perdi as contas de quantas pessoas ajudei a dar um direcionamento de carreira do que fazer, como fazer, dar um caminho das pedras, digamos assim, né? Ou Uhum. outras que eu até mesmo marquei sessões de reuniões, de ir para o local com a pessoa, biblioteca, e estudar e falar sobre como a pessoa direcionar o aprendizado dela, a linha de aprendizado dela para atingir um objetivo. Eu perdi as contas, cara, de quantas pessoas assim foi ajudada ao longo desse caminho de 9 anos. Não, pode crer. E até em falar em ajuda, né? Vou puxar o Rodolfo aqui. Rodolfo, eu lembro, né, assim, quando tu se aproximou do grupo, tu tá com o microfone mutado ainda, tá? Quando tu se aproximou do grupo e tal, tu trabalhava na Unicarioca ainda, né? Tu tava estudando lá e tudo, então eu tenho isso muito claro na minha cabeça. E você começou sendo aquela ponte entre os alunos e a instituição. Então, quando a gente precisava de algo, você era a primeira pessoa que viabilizava isso, né? Então, até todo o progresso que a gente viu você fazendo na tua carreira, a migração que tu fez de carreira, né? De, cara, sair de uma área de infra e tal e passar para desenvolvimento, foi algo que a gente acompanhou, a gente vivenciou isso de certa forma, né? E, cara, é incrível, porque em termos de compartilhar conhecimento, você é o case de maior sucesso que a gente tem. Você gravou. A gente teve um evento, né, naquela semana de informática que acabou juntando com uma edição do Unicarioca Dev Day. E tu deu um treinamento de Python e Django, né, na época. E a galera pediu para você fazer esse treinamento online. Você foi, gravou. Cara, isso foi 2015, 2014, não sei ao certo. Cara, não tinha metade dos youtubers que tem aí. É, Então, assim, verdade. o quanto foi pioneiro, né, a tua ideia ali. Você montou uma aula de Python, você botou lá no canal e essa aula tem mais de 40 mil visualizações. E, Pois, assim, é bizarro, né? Então, conta um pouquinho pra bizarro. gente aí. Cara, assim, eu antes de fazer parte do grupo do Unicarioca Dev, mesmo assim na parte de organização e dos eventos, eu digo que eu fiz parte, eu iniciei ali mesmo como um membro, pronto, já tinha a intenção ali de mudar de área dentro da própria área de IT, trabalhava com infra e queria virar para desenvolvimento. E assim, cara, digo que o grupo foi extremamente fundamental para essa minha transição de carreira, porque na época eu estava muito indeciso sobre fazer essa mudança.
porque já tinha ali um salário bom na Unicarioca e aquela dúvida de, poxa, eu vou sair de um emprego que me paga bem, vou virar estagiário para ganhar pouco, vou descer um pouco ali de alguns degraus, e tinha muitas dúvidas. Só que, diferente de vocês, que caçavam muitos eventos, e em vários eventos, eu não tinha muito essa perspectiva. E o grupo, para mim, foi o primeiro contato que eu tive com pessoas realmente de tecnologia. Então, assim, e eu já disse isso pro Jonathan várias vezes. O Jonathan, o Hugo, e tanto o Wagner, foram pessoas que, de forma assim, tipo em background, sem perceberem, foram pessoas que me ajudaram um pouco a tomar essa iniciativa e tomar essa decisão de virar, sair da área de infra para desenvolvimento. Porque eu comecei ali a participar mais de projetos, de eventos, comecei a organizar alguns eventos, comecei a dar palestras de algumas coisas, comecei a conhecer novas tecnologias por conta do Jonathan, que, assim, caçava aqui assuntos sobre tecnologia, e para mim acho que era o cara mais antenado ali da época da faculdade, sempre Pô, já mudei com isso coisas, já. sempre com coisas novas e artigos novos e coisas assim que na época eram hype, né? E eu lembro que isso me deu muita força na época de tomar essa decisão de realmente mudar, entende? E assim, e nesse momento que eu tive essa certeza que eu queria mudar, eu decidi retribuir essa bênção que eu tive de poder contar com pessoas que iriam me ajudar a fazer essa transição de carreira. E eu decidi retribuir um pouco isso. E foi aí que eu comecei, falei que eu ia ser mais ativo no grupo, ia começar a compartilhar um pouco mais de conhecimento e aprender coisas para poder ensinar outras pessoas que tinham menos conhecimento. Por exemplo, Python. Ali, naquela altura do treinamento de Python, eu não era assim, programador sênior de Python. Eu conhecia algumas coisas, estudava algumas coisas e compartilhava o pouco que eu sabia. E assim, para mim, o mais importante é realmente o impacto que nós tivemos na vida das pessoas. E às vezes a gente nem percebe muito disso. A gente conhece aqueles que vêm falar com a gente, que falam, olha, foi muito interessante, vocês me ajudaram a entrar na carreira, mas assim, existe uma infinidade de pessoas que a gente não conhece e não sabemos, e a gente impactou a vida dessas pessoas pelo fato de compartilhar conhecimento, às vezes numa conversa, às vezes até mesmo num aconselhamento, e para mim isso é o mais importante, certo? E, assim, impactar a vida das pessoas através de compartilhar conhecimento, para mim é algo muito importante, e como Wagner disse, isso vem de retorno para a gente, e para mim veio o retorno, e acredito que continua vindo o retorno, e acho que vai continuar vindo aí até o dia que tudo isso acabar. A ideia é que tem alguém para tocar sempre, né? É isso, sempre, assim. Então, eu digo assim, que eu sou um dos cases do que o grupo fez com as pessoas, porque eu comecei como tipo um cliente, comecei como um user do grupo, e fui transformado pelo que vocês se propunham a fazer naquela época, que era compartilhar conhecimento. Então, diferente de vocês que já tinham ali pelo menos um conhecimento de desenvolvimento, eu naquela altura que estava no Unicarioca só estudava infra, era minha base de conhecimento. Não tinha assim tanto conhecimento de desenvolvimento. E foi a partir de vocês, foi a partir do grupo que eu comecei a conhecer algumas coisas e comecei a buscar conhecimento, comecei a estudar algumas coisas por iniciativa ou até às vezes por conselho do próprio grupo. E eu digo, acho que, sei lá, eu faço parte do Carioca Dev, mas minha história começou como mesmo um simples user do grupo e, sei lá, sou a prova viva do impacto que vocês tiveram na vida das pessoas.
Pô, dois pontos Legal. importantes em relação ao Rodolfo. O Rodolfo realmente, na época que o Rodolfo gravou aquele vídeo, cara, não tinha esse monte de canais com vídeo aula ensinando. Então, assim, era até uma coisa que por isso que, de repente, é por isso que a videoaula dele tem tanta visualização, porque lá naquela época já começou a bombar, né? E ela vem durando até hoje, e o algoritmo do YouTube sempre, pô, essa aqui tem X mil visualizações, então vamos mostrar essa aqui, é a mais importante. Isso me leva a pensar, se de repente naquela época se o grupo ou ele mesmo tivesse feito mais videoaulas, hoje estaria meio que bombando aí como o Já YouTube de pensei isso referência várias vezes. no Python. Eu fiquei pensando Já Cara, nisso. para pensei tu isso ver, várias ó, vezes. atualizando, isso foi gravado há 5 anos, tá aí com 70 mil visualizações. Aí. Cara, é muita coisa. É Pois muita é, coisa. uma coisa amadora realmente é muita coisa. Outro ponto. Não, eu acho, não achei amaduro não, cara. Na época eu fiz o teu Ah, cara, que tutorial. isso, aquele meu cabelo Porque todo tá do bagunçado, eu com comecinho, desenvolvimento e finalização. um Não, eu não quadro achei amaduro bizarro não. atrás, falando igual um. Não, não Mas achei sabe, não. sabe o que, que é? É que são duas coisas que são difíceis das pessoas botarem na cabeça que precisam fazer. E é difícil porque, cara, eu Uhum. também tenho essa dificuldade às vezes. Que é você pensar que, cara, não imagina que em determinada data você vai ter alguma coisa. Porque, cara, você vai estar fadado ao fracasso se você fizer isso. Vai ser muito difícil. A não ser que você consiga e seja muito disciplinado e planeje cada passo até chegar lá. Aí tudo bem, concordo. Mas, cara, só Uhum. faz. Faz pequenas coisas todos os dias, que a gente já falou Sim, no podcast, enfim, sobre sim. questão de estudo, cara, faz pequenas coisas todos os dias. Se a gente tivesse feito isso, como você vê hoje, a galera faz vídeo de 10 minutos, essa videoaula tem mais de 1 hora, né? Que é uma parada Uhum. completa criando tudo. Cara, você vai É. fazendo aos poucos. Cara, quando você vai ver, você já tem, cara, milhares de vídeos, milhares de seguidores, milhões de seguidores, enfim. É. Coloca produto no mercado, tu faz várias coisas se você tem esse tipo de mindset. Então eu acho o grupo ele me traz muito isso. Quando eu olho para trás eu falo, cara, olha só a importância de fazer pequenas coisas. Entendeu? Cada um de nós fez pequenas coisas para trazer o grupo até hoje, entendeu? A gente É. já não tá mais dentro da Unicarioca direto, mas a gente Uhum. continua, entendeu? A gente continua com a abertura dentro da instituição, a gente continua falando com A os referência dos professores. professores. É. Exato. Então, Esse assim, é um ponto importante também em relação aquela frase lá, não deixa que a faculdade atrapalhe o teu crescimento, né? Tem muita gente que passa pela faculdade. A faculdade é um lugar onde ela vai e louco para terminar logo. Fala, não vejo a hora de terminar logo isso. Outras pessoas têm relações com seus professores, com seus mestres, que tem muita coisa a ensinar. Muitas vezes o estudante, ou o aluno, na verdade, o aluno, né? Não vou dizer o estudante, igual você ensinou aí a diferença. O aluno, ele não leva em consideração que aquele cara que está ali na frente falando, ele tem experiência de vida, experiência acadêmica e experiência profissional. Ele tem muito a te agregar, né? Que você poderia tirar o máximo de proveito dele em vez de vê-lo como um inimigo, digamos assim, né? exato, Isso é um exato. ponto muito importante. Então as pessoas passam pela faculdade e muitas vezes não lembram nem o nome do professor. Eu lembro o nome de muitos professores muito marcantes. Não, claro, tem aqueles professores que são marcantes definitivamente por ele mesmo e acaba contribuindo de uma forma muito marcante na vida do aluno, do estudante. Mas às vezes faz parte mesmo de uma iniciativa do estudante querer uma aproximação, querer sugar mais, entendeu? Querer entender, o cara está na frente, às vezes, na frente de 70 alunos. Então, às vezes, você que tem que se sobressair, você tem que buscar extrair o máximo de conteúdo que aquela pessoa pode dar. Esse é um ponto importante. Outra parada que o Rodolfo falou também, não sei se é já off-topic, porque a gente já falou isso muitas vezes, né? Mas o que o Rodolfo fez foi uma coisa que eu fiz, que o Hugo fez, que você teve que fazer também, Jonathan, que o Rodrigo fez, embora o Rodrigo não fosse assim do Unicarioca 10, mas o Rodrigo fez, e algumas pessoas do nosso grupo naquela época fizeram, que você está hoje com um emprego estável em uma determinada posição, mas ainda não é a posição que vai te alavancar profissionalmente para ganhar mais dinheiro, para ser mais feliz profissionalmente, para ter um resultado melhor profissionalmente lá na frente. E todos nós tivemos que abrir mão em algum momento para iniciar como estagiário. Tivemos que dar alguns passos atrás para poder depois voltar a dar muitos passos para frente. Eu acho que se hoje nós estamos numa posição que nós estamos consolidados profissionalmente, é porque nós tivemos essa decisão. E talvez a pessoa que esteja nos ouvindo agora, esteja nos assistindo,
Cara, eu acho que vale a pena. Assim, todos os cases, se a gente analisar pela estatística, com todo mundo que a gente falou, inclusive na transição de carreira, no episódio do podcast Transição de Carreira, onde nós entrevistamos o Rafael Machado e o Yasuto, todos eles falaram a mesma coisa. Todos nós fizemos a mesma coisa. Peraí, estatisticamente, nós temos dados para dizer que isso Exato. funciona. Então, assim, se você é isso que você está esperando, ó, temos dados que dizem que isso funciona. Vale a pena, às vezes, você regredir, sair da tua zona de conforto, às vezes, desse emprego que não vai te dar uma aceleração de crescimento profissional e uma produtividade profissional e nem de salário, para você dar um passo atrás e ir para uma coisa que vai te dar uma coisa que é futuro. Assim, o mundo inteiro demanda hoje, que é a área de TI, particularmente desenvolvimento. Isso até me lembra uma coisa que falam muito em termos de investimento, né? Quando o cara olha para o investimento de longo prazo. Qual é a diferença do investidor de longo prazo para um cara que perde dinheiro? Porque é mais ou menos isso que acontece. Você olha para o longo prazo, você não se preocupa com as quedas que vão acontecer ao longo do tempo. Porque, cara, as quedas são inevitáveis, mas você segue na tua trajetória que, cara, no final, geralmente você tem um saldo positivo. Então, cara, você cair um pouco o teu salário, ter quedas ali no meio para poder, cara, alavancar depois é totalmente natural. Mas o que, que acontece quando o investidor não pensa no longo prazo? Quando tem uma pequena queda, ele faz o quê? Ele sai, ele desiste, ele, não vou. E aí não supera aquela dificuldade. E aí ele desiste. Quantas pessoas eu conheço que estão tentando até hoje mudar de carreira e não conseguem? Porque, cara, na mínima adversidade ela desiste. Fala, não, não dá, não rola. Não, cara, vai dar. Cara, dá com todo mundo. Entendeu? Sim, Esse é a estatisticamente, dificuldade. Então, a dificuldade que tu vai passar agora, todo mundo passou. Só segue, que vai dar certo. Uma hora engrena e tu vai ganhar mais do que tu ganhava antes. cara, excelente analogia essa aí com o investidor de longo prazo, médio prazo e como é que eu posso dizer, o imediatista, né? Aquele que acha que vai. Esse cara é o que fraqueja sempre, que dá tudo errado para ele, porque ele quer o resultado muito imediato e acaba na primeira dificuldade ele acaba desistindo e as coisas vão dar errado para certamente. É Mas isso. é excelente analogia isso aí, cara. É isso. Bom, o Hugo não tá aqui, né, para compartilhar também a experiência dele, mas o Hugo sempre participou bastante desde o início. A gente teve a oportunidade de tocar todas as edições do Projeto Matrix, a gente estava envolvido em tudo, então o Hugo não poderia deixar de ser mencionado aqui. Só que a gente resolveu gravar tudo em cima da hora, né? Então, acho que era mais pra gente não ter isso passando em branco e, cara, em 10 anos a gente faz um churrasco aí sem pandemia. Vai que. Então, se o Hugo vai nos ouvir, nos ver, eu vou lembrar de uma coisa que o Hugo me falou que faz todo sentido. Na verdade, muitas das coisas, né? Não sei se eu sempre pego. Sou um pouco acelerado, mas eu presto atenção em alguns pontos e pego e, pô, peraí, isso faz sentido. Teve uma vez, muitos anos atrás, acho que mais ou menos uns 12 anos atrás, na época que a gente estudava muitas coisas aleatórias. Eu também estudava muitas coisas aleatórias sem foco nenhum. Eu lembro que eu comecei a estudar o Wicca. O Wicca era uma ferramenta de mineração de dados desenvolvida pela faculdade de Wicca, Workaton, se não me engano, lá na Nova Zelândia. E uma coisa totalmente aleatória, nada a ver com desenvolvimento. E eu comecei a estudar esse negócio. E uma vez, numa sala de reunião, uma importante reunião, antes da reunião efetivamente começar, eu era o cara somente tipo um estagiário que estava ali e discutindo sobre possibilidade de desenvolver soluções para mineração de informações. E antes de começar a reunião efetivamente, eu tive a oportunidade de chegar um pouco mais cedo e tinha pessoas muito importantes, cargo de gestão, superintendência, diretores. Eu não era a pessoa que ia falar nada na reunião, eu estava ali só como ouvinte. Mas antes da reunião efetivamente começar, rolou o assunto e alguém falou sobre a ferramenta. E eu sabia muita coisa, não vou dizer que sabia tudo. E eu comecei a dar minha opinião sobre a ferramenta antes da reunião começar. E acabei tendo um destaque profissional ali naquele ponto. E aí, voltando, porque a gente lembrou do Hugo, que o Hugo falou uma frase seguinte: cara, tudo que você estudar, mesmo que aleatoriamente, uma hora, você vai colher o benefício disso. Isso é uma frase que eu não esqueço. E eu acho que teve uma palestra também, que foi uma palestra mais dele, mais focado sem ser tecnologia, que ele reforçou essa parte. Num evento do Unicarioca Dev, teve uma parte que
Foi uma palestra que ele deu que não tem nada, não foi exatamente sobre TI, sobre como desenvolver coisas. E foi um ponto interessante. E ele reforçou esse ponto. Tudo que você estudar, cara, vai uma hora, vai voltar involuntariamente para você. Não tem jeito. A vida, assim, não sei, de alguma forma aquilo é direcionado e você vai colher o fruto daquilo. Essa contribuição. O Rodolfo, ele mencionou, né, que, cara, não, Jonathan sempre chegava com um link de tecnologia novo, alguma coisa assim. Eu parei com isso, eu já quase não me atualizo mais de um monte de coisa, mas é que eu já vi muitas coisas em termos de fundamento. Então, não sei várias paradas já a fundo, mas tenho uma noção. Aí, então, agora, pra você ver, eu comecei a aprender Docker tem pouco tempo. Eu já sabia o que que era. O que que é Docker? Beleza, vou te explicar, mas eu de usar não usei. Tô começando a usar agora mais aí. Só para você ter uma ideia de que, cara, você saber o fundamento te possibilita a entrar em qualquer coisa muito rápido. Muito rápido. Sim. Então essa é uma outra parada que eu gosto muito quando eu fico falando, tem que estudar algoritmo, então, cara, quanto mais fundamento você souber, mais fácil fica de você pegar as paradas, né? Então acho que esse é o caminho, velho. Só Nada é por pra, acaso. só pra fazer um aditivo, já que eu falei que eu estudava o ICA na época e não lembrei o nome da faculdade, é Waikato, na Nova Zelândia, é o nome da universidade por trás do projeto Wika, que é uma ferramenta de data mining, mineração de dados utilizando algoritmos prontos de inteligência artificial e data mining. Muito interessante. Quem tiver interesse, a gente põe no link aí. Maneiro, maneiro. Bom, eu acho que era isso. Tem mais alguma coisa, Rodolfo, para complementar aí? Cara, não, assim, ano que vem a gente fala mais. Aí já vão ser 10 anos. Aí dá para A gente fazer pode uma. Assim, ano que vem, espero que o canal já esteja maior, entendeu? Já a vamos gente vai estar aí fazer com uma bastante live, de repente, uma inscritos. live. Já dá para a gente fazer uma live, né? É, Eu acho que vai ser legal. É isso. Bom, galera, a gente vai fechar por aqui. Agradecer o Wagner, né, pelo tempo, o Rodolfo também, para a gente conseguir bater esse papo aqui. E, cara, não deixa de se inscrever no canal, compartilhar os vídeos aqui, não só esse, mas os outros vídeos. A gente tem um podcast, a gente tem várias ações que a gente vem fazendo. E, cara, é isso. Vida longa ao grupo, unir, compartilhar, colaborar, crescer. é isso aí. É isso. Valeu, galera.